Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento porque a Tua graça nos alcançou. E porque ela nos alcançou de maneira multiforme, a cada um de nós de maneira diferente. Por termos consciência dessa graça que nos alcançou, nós rendemos louvores e adoração ao Teu nome. E é por isso que nós queremos pedir a Tua presença aqui em cada lar que está acompanhando essa mensagem nesse momento, para aceitar a nossa adoração e transformar, traduzir e impressionar o nosso coração a partir da Tua palavra. É o que nós te pedimos por Jesus, amém. Bom dia, feliz sábado para você. Você é muito bem-vindo mais uma vez à Nova Semente, que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe para semana após semana oportunizar uma experiência real com Deus. Você já sabe, nessa manhã de sábado eu desejo encontrar você e a sua casa bem preservados por Deus desse mal que nos cerca. Como você já viu, nós ainda estamos com as portas fechadas para os cultos presenciais, mas é desse auditório vazio que eu quero saudar a igreja que está na sua casa. Você que está acompanhando a gente nesse culto pelo YouTube, é convidado a se inscrever no nosso canal, a compartilhar para que o maior número de pessoas possam alcançar, que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Se você se inscrever no nosso canal, aproveita também para adicionar o sininho, para que você receba as informações, as notificações dos conteúdos que a Nova Semente produz e prepara. Você também pode seguir a gente a partir das outras redes, no Facebook Nova Semente, ou no Instagram, @NovaSemente, ou mesmo pelo nosso site, novasemente.org. Você vai encontrar ali informações das nossas programações, as comunicações oficiais da nossa comunidade, e vai poder acompanhar também tudo aquilo que a gente produz e disponibiliza para você pela internet. Você sabe, nós estamos aqui na Rua Cubatão número 77, estamos com o auditório vazio, mas ficamos felizes porque podemos alcançar você na sua casa. A Nova Semente, como eu disse, oportuniza cada semana uma experiência real com Deus. A gente vai dar continuidade hoje à série Sinai, refletindo as narrativas da libertação do povo de Israel do Egito. E eu quero começar de onde nós paramos no sábado passado. O pastor Luciano nos conduziu até a libertação. Falou um pouco da instituição da Páscoa, mas o ponto alto da narrativa e do conteúdo produzido e apresentado na semana passada teve que ver com a maneira como Deus libertou o povo a partir das pragas no Egito e depois com o faraó finalmente deixando o povo ir. Eu quero conversar com você, iniciando o nosso culto e essa mensagem no livro de Êxodo, convidando você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. E eu leio os versos 21 e 22 de Êxodo 13, que dizem assim: O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que nós vimos até agora foi o Deus que chama Moisés para que ele saia da sua terra, da sua parentela, como fez com Abraão, para libertar e conduzir o povo, descendência de Abraão inclusive, até a terra prometida. Moisés reluta, mas é convencido por Deus a aceitar aquela empreitada. A história segue uma trama jamais imaginada, nem mesmo talvez pelos mais criativos roteiristas. Ele enfrenta Faraó, caem as 10 pragas sobre o Egito, e por fim se abre o Mar Vermelho, como nós vamos ver no dia de hoje, para que o povo escravo seguisse a pés secos, enxutos, rumo à liberdade e ao futuro prometido por Deus. Naquela madrugada de saída do Egito, o sonho sonhado todas as noites durante pelo menos 5 séculos se tornava realidade. Moisés liderando o povo, Deus à frente guiando sem jamais se apartar deles. Você consegue perceber a força desses 2 versos que lemos, o 21 e o 22 de Êxodo 13? Aquele povo oprimido por anos estava arisco. Era um povo amedrontado, um povo inseguro, um povo incrédulo. E qual é o plano, Moisés? Eles perguntam. Para onde vamos? Qual o plano? E eu posso imaginar Moisés dizendo assim: eu não tenho plano. O meu plano
é obedecer. O Senhor nos guiará. Ele estará conosco e não nos abandonará. E qual que é a importância disso? Na visão limitada do homem, eles eram filhos abandonados no exílio, percebe? Eles haviam passado anos no exílio e a impressão que eles tinham é que Deus os havia abandonado. Que segurança eles teriam de que Deus não os deixaria de novo? A promessa de Deus é clara: não apartarei de vocês, nem de dia e nem de noite. Deus sabia que era isso que o povo precisava ouvir. Deus sabia que aquele povo inseguro, maltratado, estava a risco, e que o que eles precisavam era de uma garantia de que Deus não se apartaria deles novamente, de que Deus não os deixaria à própria sorte. A coluna era ao mesmo tempo um sinal e um guia. Quando a nuvem se movia de lugar, o povo seguia. Quando a nuvem estacava, o povo parava e se acampava. Nós temos a impressão de que isso é exatamente o que precisávamos hoje. Uma coluna muito clara dizendo que caminho seguir, já pensou? Uma coluna que saísse à sua frente e parasse em cima da empresa que você deveria trabalhar e dissesse assim: aqui é que você tem que trabalhar. Uma coluna que te direcionasse até a universidade onde você deveria estudar e dissesse qual curso fazer. Uma coluna que te levasse até aquela pessoa com quem você deveria se relacionar e casar-se. Uma coluna que dissesse quantos filhos você deveria ter, em que lugar morar. Parece que é isso que precisamos, não é? Acontece que muitas vezes Deus nos leva por caminhos que preferiríamos evitar. Talvez eu esteja falando a alguém que se sente assim. A obediência à direção de Deus te levou para o pior cenário. Assim foi que aconteceu com o povo recém-liberto. Versos antes daquele que lemos no início, ainda no capítulo 13, agora no verso 18, nos dizem assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Sabe quando você está sendo o passageiro na viagem? Sabe quando você não tem o controle da situação? Sabe quando o volante não é seu? Você está sentado no banco do passageiro e você começa a perceber que o caminho que o motorista está tomando não é um caminho tão bom assim. É como se você dissesse para o motorista do seu Uber: olha, aqui é perigoso, eu acho melhor a gente fazer outro caminho. Mas o GPS parecia que estava guiando eles por ali mesmo. Sentado no banco do passageiro, a sua vontade é agir, questionar, reclamar, dar palpite. Bom, pelo menos eu sou assim, não sei se você é assim, eu sou um péssimo passageiro. Essa é a minha grande luta com Deus. Eu adoro dirigir. Eu tenho a necessidade de estar no controle. Eu tenho a necessidade de estar no volante. Eu sou tão péssimo passageiro, lá em casa a gente tem um carro só. E a minha esposa dirige muito bem, mas ela quase nunca dirige. Porque todas as vezes que eu estou, e por nenhuma razão sexista, apenas por uma necessidade que eu tenho de que eu preciso estar no volante. Eu já contei isso aqui alguma vez, mas uma vez me convidaram para fazer um acampamento de jovens lá na região do Mato Grosso. E eu peguei o avião, desci em Várzea Grande, e a pessoa que me convidou, ela veio com o carro, com a mãe dela, e falou: pastor, a gente vai agora até uma cidade que passa aqui pela Chapada dos Guimarães e chega lá em cima, passa Campo Verde, uma coisa assim. Se você é da região, você vai saber. E a gente entrou no carro e era de madrugada, era final da noite, e a gente começou a seguir aquelas estradas sinuosas, e quando chegou perto da Chapada dos Guimarães, começou até aquelas curvas chamadas curvas da morte, e eu ali, parecia que ela não sabia muito bem que a lei de trânsito diz que a gente não pode andar abaixo da metade do limite permitido na via. É uma infração de trânsito. Se o limite é 120, você não pode andar menos de 60. Porque é infração de... Mas parece que ela não sabia muito bem disso. E eu estava angustiado no banco do passageiro. E a gente parou num posto para usar o banheiro. E quando eu saí dali para voltar para o carro, ela virou para mim e falou assim: pastor, eu estou sentindo que o senhor está um pouco assim, se sentindo desconfortável. O senhor quer dirigir? E eu olhei para aquela situação e falei: agora, é muito deselegante se eu disser que eu quero dirigir para ela. Eu não conheço ela, eu não conheço o carro dela, eu não conheço a estrada. Mas assim, sem pensar duas vezes, eu virei para ela e falei assim: quero, posso? Tremenda a necessidade que eu tenho de estar no controle. Essa é a minha grande briga com Deus. Todos os dias a minha briga por Deus é pelo volante. É como se Deus dissesse para mim assim: André, mas quando você se batizou lá atrás, quando você tinha 12 anos, você disse que você entregou o controle da sua vida para mim. E eu viro para ele e digo: sim, Senhor, eu entreguei, mas eu só tinha 12 anos, eu não sabia que quando eu crescesse eu ia gostar tanto de dirigir.
E mesmo quando eu deixo ele pegar o volante, sento no passageiro, eu sou aquele passageiro palpiteiro, sabe? Que fica botando defeito em todo o caminho pelo qual ele está me levando. Eu não sei se esse é um privilégio seu, se você não luta com isso, mas essa é a minha maior briga com ele na vida. Então eu me identifico com aquele povo. Eles também não sabiam ser passageiros. Eles sabiam ser escravos. Obedientes, não. Escravos, sim. Obedientes, não. Porque obediência é algo que somente os livres podem exercer. Deus teria que ensinar muitas coisas sobre ser livre àquele povo que nunca experimentaram a liberdade. Acontece que o caminho proposto por Deus era estranho. Além de parecer sem rumo no meio do deserto, com idas e vindas, pararam em um beco sem saída. É bem verdade que isso estava nos planos de Deus. Ele queria justamente provocar Faraó, com a informação de que o povo parecia perdido e desnorteado, o que levaria Faraó a persegui-los. Mas agora o povo estava em total vulnerabilidade. Nesse ponto, as lições começariam a ser ensinadas. É nesse ponto que, entre a saída do Egito e a chegada ao Sinai, que acontece no capítulo 19, o povo seria ensinado através de manifestações miraculosas de Deus. Lemos esse episódio assim, agora no capítulo 14, o verso 10 em diante, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. Disseram a Moisés: será porventura que não haveria sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pesado, né? Na jornada até o Sinai, Deus se manifestaria com poder, através de uma sequência de milagres, e este que lemos seria apenas o primeiro e o mais impressionante deles. Parece que Deus ainda tinha algo a acertar com Faraó. No sábado passado, o pastor Luciano nos transportou por uma narrativa impressionante, em que o Faraó, que não conhecia José, também disse que não conhecia o Deus de Israel. Quem é esse Deus que eu não conheço? E Deus parecia que tinha algo a acertar com esse Faraó. Ele tira o povo, mas ele leva o povo até uma emboscada. O povo, sem saber muito bem o que estava acontecendo, é como se Deus dissesse assim: calma, eu ainda tenho que acertar as contas com o Faraó. O verso 10 nos diz que diante do perigo o povo clama ao Senhor. Assim somos nós. Mais uma vez o clamor chegaria ao Senhor. Mais uma vez Ele ouviria. Ele sabia e Ele agiria. Mas até que isso acontecesse, depois de clamarem a Deus, eles começaram a procurar um culpado, porque assim somos nós. Nós clamamos a Deus, pedimos por socorro, mas na sequência a gente já quer encontrar um culpado para aquilo. De forma irônica, diante da iminente destruição, eles culpam justamente o libertador, Moisés. A retórica é comum ao nosso jeito de ser. Eles disseram para Moisés assim: Moisés, nós não te avisamos, nós não havíamos avisado você, Moisés, quando a gente ainda estava lá no Egito, que era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto, e você nos trouxe aqui para morrer. A resposta de Moisés é o ponto alto da lição que o povo devia aprender sobre a graça de Deus. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Qual foi a contribuição que vocês deram para saírem do Egito? Nenhuma. Agora também. Ele nos livrará, sem que façamos qualquer coisa. Essa era a lição que o povo precisava aprender. Assim será. O plano da redenção não admite contribuição humana. O plano da redenção, a salvação do homem, não admite cooperação. O homem não tem qualquer participação na sua salvação. A salvação de Deus não admite colabor. E isso fica claro nos versos 13 e 14. Quando Moisés diz assim, ao invés de Moisés responder: Deus ajuda os que se ajudam, Moisés diz: não temais. Porque essa lógica de que Deus ajuda os que se ajudam não é uma lógica bíblica. Quando Moisés diz assim, não temais, eu fico pensando que o povo deve perguntar: como assim, Moisés?
Você não percebe o beco sem saída que a gente está? E Moisés continua: aquietai-vos, parem com o desespero. Mas a expressão também significa: parem de tentar agir, parem de tentar se salvar. Esse é o processo da salvação de Deus. Ele faz tudo. A nossa tentativa de contribuir só atrapalha o processo da redenção. Aquietem-se, chega, basta, Ele nos libertará. Acontece que a gente tem uma dificuldade tremenda de aceitar que o processo da salvação não permite contribuição humana. Eu estava em tempos pré-pandemia, no verão passado, na praia com as minhas filhas e a minha esposa. E a Vitória foi para o mar com a Suzy, minha esposa. A Vitória é minha filha mais velha, que tem 9 anos. E elas estavam indo assim, aparentemente, numa região segura ainda da altura do mar, adentro, onde as pessoas estavam ao redor. Mas por alguma razão, aquilo que a gente não espera aconteceu. A Suzy, junto com a Vitória, ainda meio que no colo, ela entrou num buraco ali naquele... Ainda dava pé, mas ela entrou num buraco que já não mais dava tanto pé assim. E ela precisava tentar manter a Vitória para cima, e ela também tentando se respirar. Não demorou muito para que um salva-vidas, ou um guarda-vidas, se você morar no Rio de Janeiro, o salva-vidas percebesse que elas estavam em apuros, e ele entrou no mar com uma boia e foi nadando até elas não estavam muito longe. E a Vitória me conta que quando ele chegou, ela se assustou, porque ele chegou já pegando nela, para tentar tirar da Suzy. E ela olhou para a Suzy e falou assim: mamãe, e a Suzy falou: pode ir com ele, filha. E ela estava tentando nadar, ela estava tentando se salvar, ela estava tentando se manter respirando. E a primeira coisa que o salva-vida disse para ela é o seguinte: para de tentar se salvar, para de tentar nadar, porque enquanto você estiver tentando nadar eu não posso te salvar, você vai me atrapalhar, então você solta e deixa que eu vou te tirar daqui. Essa lógica do salva-vidas talvez seja uma analogia daquela que chega mais perto do que significa o plano da salvação. Deus é como um salvador guarda-vidas que vai socorrer alguém naufragando no mar. Quando Ele chega, o que Ele nos diz é: chega, aquietai-vos, para de tentar. Porque toda tentativa nossa de sair do buraco puxando o próprio cabelo só atrapalha Deus. Quando nós achamos que nós temos participação humana, quando nós achamos que temos que contribuir na nossa salvação, que não pode ser assim tão graciosa o plano da salvação, gracioso o plano da salvação, temos que ter uma parte, aí então nós estamos atrapalhando o processo da redenção. Por isso, primeiro Ele diz: não temais, e depois Ele diz: aquietai-vos. E na sequência Moisés recomenda: vede o livramento do Senhor, vede a salvação. Não há outra maneira de sermos salvos a não ser não temendo, parando de tentar se salvar, ou de tentar merecer a salvação, e vendo Ele agir. Então Moisés encerra com o mais belo verso, o verso 14, quando ele diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Se no início do livro do Êxodo aprendemos que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e Deus age, agora nós aprendemos que cabe a nós não temermos, não agirmos, vermos e nos calarmos diante da salvação e da graça do nosso Salvador. O resultado disso, nós lemos na sequência. Agora o verso 15 ao 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, em terra seca. Eu acho esse texto fantástico. Diga ao povo que marche. Chega de clamar, marche. Chega de lamentar, marche. Chega de tentar encontrar um culpado, marche. Chega de olhar o tamanho do problema, marche. Chega de ficar imobilizado na culpa, ou melhor, na cama diante da culpa, marche. Chega de olhar para o sucesso do outro, marche. Marche, porque Deus já está agindo, já está resolvendo, já está providenciando, já está conciliando. Ele já está abrindo o mar. Marche, não olhe para trás, apenas marche. Moisés obedece o povo, passa em seco. Faraó avança mar adentro, então o mar se fecha. E você já conhece essa história. Talvez você já se sentiu assim também, emboscado pela vida.
encurralado nas ruas de uma cidade como São Paulo, entre as dívidas em bancos e crises no casamento, entre a recessão nos negócios e um filho doente, entre a culpa e os esqueletos no seu armário, aquele que te atormenta a cada dia, que pode te levar a perder tudo. Mas você sabe que não tem solução a essas questões. Você sabe que não tem mais saída. Era assim que se sentia Moisés e o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Uma emboscada sem saída. A última coisa que o povo poderia imaginar era ver o mar se abrir e cruzá-lo a seco. Se tinha uma coisa que seguramente não passava pela cabeça daquele povo, é que a saída estava no mar. E isso me leva a um texto de Ellen White, uma autora cristã que eu considero inspirada por Deus, quando ela diz assim no seu livro A Ciência do Bom Viver, ela diz assim: nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nós nada sabemos. Quando nos esgotam as chaves para abrir a porta, Deus ainda tem outras 1000 chaves, as quais nós sequer imaginávamos que existiam. Hoje você clama, culpa os outros, adota uma crítica irônica contra Deus por não ver qualquer maneira de sair dessa situação. A história do Mar Vermelho nos ensina a nos calarmos, pararmos de temer e ver que Deus tem 1000 maneiras de nos livrar, das quais nenhuma delas poderíamos supor. Abrir o mar é o primeiro milagre de uma sequência de milagres que Deus realizaria no caminho até o Sinai, onde Ele apareceria e revelaria a sua lei. Estes, como todo milagre, não acontecem sem uma finalidade. E a finalidade de todo milagre é revelar o Deus dos milagres. E isso fica claro no capítulo 14, logo no final, quando lemos assim, versos 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés teu servo. Para que servem os milagres? Os milagres servem para revelar o Deus dos milagres. Existe um provérbio chinês que diz que o sábio aponta para a lua e os tolos ficam olhando para a ponta do dedo. Já ouviu esse ditado? O sábio aponta para a lua, mas os tolos só conseguem enxergar a ponta do dedo. Assim somos nós quando ficamos na busca por milagres. O milagre não existe para que você seja beneficiado. O milagre não existe porque você é bonito, porque você é especial, porque você é querido por Deus. O milagre não existe para que a sua vida seja melhor do que as outras vidas. O milagre existe para revelar o Deus dos milagres. O problema é que muita gente quer o milagre, mas não quer o Deus dos milagres. Os milagres relatados nessa porção do livro de Êxodo nos ensinam 3 coisas. Primeiro, que o propósito do milagre é revelar ao povo de Israel, saído do Egito, quem é o Deus de Israel. Isso ficou claro nos 2 versos que lemos. Afinal, como a gente viu nesses versos, a fé deles vem depois dos atos revelatórios de Deus. E é sempre assim, a fé do homem só vem depois de Deus se revelar. A fé se origina na revelação de Deus, não em nós. O segundo ensinamento é que os milagres feitos através de Moisés não serviam para a glória de Moisés, mas para a glória de Deus. E aqui fica uma dica para você saber se milagreiros são charlatães ou não. Esses tidos milagreiros que você vê quando liga a TV, eles estão buscando reconhecimento e glória pessoal ou eles estão querendo revelar o Deus dos milagres? Uma outra dica, que é a terceira lição, para você identificar se são charlatães ou não esses milagreiros, é que o que nós vemos aqui nesse episódio, que vai da saída do Egito até o Sinai, nos milagres que Deus revela, é que não há contrapartida espiritual para que Deus realize o milagre. Deus não age em resposta à atitude humana meritória, mas o inverso. Deus age a despeito do imerecimento humano. Existe um texto que eu gosto tanto, em que o salmista, no capítulo 103 de Salmos, verso 10, ele diz assim: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Percebe a beleza desse verso?
Quando alguém diz que Deus não vai realizar um milagre na tua vida porque você está em pecado, quando alguém diz que Deus não vai realizar um milagre na tua vida porque você não merece, ou quando alguém diz que aquele milagre que você está buscando não aconteceu ainda porque você ainda não foi liberal nos seus recursos, ou porque você não deve estar com a vida em dia, isso é contrário à lógica do que diz a Bíblia a respeito dos milagres, porque Deus não é um Deus retributivo, Deus é um Deus atributivo. Ele atribui graça, misericórdia, perdão. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Estes 3 entendimentos precisavam ficar muito claros para o povo antes de chegarem no Sinai. Eles precisavam perceber o amor, o cuidado e a graça salvadora de Deus, para que então eles recebessem a sua lei. Outros 3 incidentes na narrativa oportunizaram a realização de milagres de Deus na sequência desse episódio. E todos os 3 trataram da falta de comida ou da falta de água. E a dinâmica nesses 3 milagres que se seguem se repete. O povo murmura, mesmo depois de Deus manifestar-se no primeiro milagre da libertação ou no Mar Vermelho, o povo ainda consegue murmurar quando sentem falta de água. A dinâmica é: o povo murmura, Moisés conversa com Deus e Deus age e opera o milagre. No capítulo 15, nós lemos esse próximo milagre que diz assim, capítulo 15, agora virando a tua página, os versos 23 a 26, nos dizem assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Já no capítulo 16, o povo tem fome, e a dinâmica é a mesma. O povo murmura, Moisés conversa com Deus, e Deus provê alimento. À tardinha, Deus generosamente enviou codornizes, e de manhã, Deus envia uma substância semelhante a um pão, que denominou de maná. Se no capítulo 15, Deus é o Deus que sara, no capítulo 16, Deus é o Deus que provê. E por fim nós temos o terceiro milagre em Refidim, no capítulo 17, onde mais uma vez o povo murmura por falta de água. Moisés conversa com Deus, e Deus dá instruções para que Moisés ferisse uma rocha, e de lá sairia água pura para o consumo do povo. Nesse capítulo, Deus vai se revelar como a rocha, e que no Novo Testamento vai nos dizer que essa rocha era Cristo. Além dos milagres que revelavam a graça de Deus e seu poder, Deus ensinaria algo ainda mais importante para o seu povo antes de chegar ao Sinai. Antes de entregar a sua lei a Moisés. A confiança no Deus dos milagres passa necessariamente pela capacidade de descansar neste Deus que os libertou. O episódio do maná tinha um propósito de ensinar algo maior ao povo. A regra era simples: o maná cairia todos os dias. Cada família devia recolher o suficiente para o seu proveito naquele dia, sem acumulação de recursos. A lógica do reino de Deus e que Deus estabelecia era uma lógica onde não haveria acumulação de recursos. Todos poderiam comer, mas eles deveriam confiar na providência diária de Deus. Esse seria um exercício de confiança no Deus que os libertou dos egípcios. Contudo, a regra de que só podiam pegar a porção de um dia, e aqueles que recolhiam a porção de mais de um dia, o alimento apodrecia no dia seguinte, tinha uma exceção. No 6º dia, eles deveriam recolher porção dobrada do alimento, porque o 7º dia era o sábado, dia em que deveriam abster do trabalho, incluindo o trabalho de recolher alimento. Nós lemos assim nas instruções dadas no capítulo 16, agora nos versos 25 em diante, quando Moisés diz assim, ou Deus diz assim a Moisés: então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não os achareis no campo.
6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Essa é a lição mais bela dada por Deus ao povo após a libertação da escravidão. Se o êxodo foi uma revolução social sem precedentes na história, o estabelecimento do descanso foi a primeira legislação que conferiu dignidade às vidas escravizadas. No verso 25, é a primeira vez que a expressão sábado aparece como um substantivo, Shabat, o sábado. O sábado é o símbolo da liberdade daquele povo. E na lei lida em Deuteronômio 5, quando a lei é repetida em Deuteronômio 5, o sábado também se tornaria o memorial da libertação e da redenção de um povo. O sábado é um símbolo da libertação social, mas também é um símbolo da libertação espiritual. Os judeus, eles eram meras ferramentas, dentes de uma engrenagem no sonho de Faraó de construir uma grande nação. Agora o sábado é o sonho de liberdade de um povo que não tinha descanso, nem participação nas riquezas produzidas por seu trabalho. Porque escravidão é isso. Escravidão é trabalho sem participação justa nos frutos do trabalho. Escravidão é um trabalho sem participação justa nos frutos do trabalho. Na escravidão, o trabalho era a prioridade. No reino de Deus, Deus implantaria uma lógica diferente, onde as prioridades mudam. Na liberdade, o descanso é que é a prioridade. Nas palavras do rabino Abraham Joshua Heschel, em sua obra O Shabá, relembrando a narrativa da criação, ele diz assim: há muita coisa que a filosofia poderia aprender com a Bíblia. Para o filósofo, a ideia do bem é a ideia mais enaltecida, mas para a Bíblia, a ideia do bem é a penúltima. Ela não pode existir sem o sagrado. O bem é a base, o sagrado é o ápice. As coisas criadas nos 6 dias, ele as considerou bem. O 7º dia, ele fê-lo santo. Percebe? No reino de Deus trabalhar é bom, mas descansar é sagrado, e sagrado é maior do que bom. No reino de Deus o sábado incluiria descanso para todos. Na lei que seria dada no Sinai, o descanso era previsto para o estrangeiro e para o servo, e para o funcionário, para que Israel jamais se esquecesse do que sofreu no Egito, e jamais submetesse alguém ou algum povo ao mesmo infortúnio. O sábado faz o trabalhador lembrar-se de que ele é humano, de que ele não é uma máquina. Ainda mencionando Heschel, eu cito que ele diz assim: o 7º dia representa o armistício na cruel luta. Olha que lindo isso. O 7º dia representa o armistício, o soltar as armas, o levantar a bandeira de descanso, a cessação da guerra, da luta. O 7º dia representa o armistício na cruel luta do homem pela existência. Uma trégua em todos os conflitos, pessoais e sociais, a paz entre homem e homem e natureza, a paz dentro do homem. Um dia em que manipular dinheiro é considerado uma profanação, em que o homem admite a sua independência daquilo que é o principal ídolo do mundo, o capital. E ele continua: é um dia no qual abandonamos nossas atividades plebeias e recuperamos o nosso estado autêntico, em que podemos partilhar da bem-aventurança na qual somos o que somos, independente de sermos ou não eruditos, de nossa carreira ser um fracasso. É um dia de independência das condições sociais. Isso é o sábado. Não havia em nenhuma parte do mundo antigo uma lei como essa. O sábado ensinava o princípio da dependência, e ainda hoje é assim. Quando eu descanso no sábado, eu estou declarando para o mundo que eu pertenço a outro reino. Quando eu descanso no sábado, eu estou declarando que eu pertenço ou que eu vivo numa lógica diferente do reino daqui.
Eu declaro a uma sociedade desorientada que não dependo do meu negócio, não dependo do meu dinheiro, não dependo da minha conta bancária, não dependo do meu status ou da minha reputação, dependo apenas de um Deus provedor e mantenedor. O texto nos revela ainda que a lógica do sábado era um cessar do trabalho para participar de uma festa. O sábado é um dia de celebração, um dia de desjejum. No verso 25 que lemos, nós vemos o próprio Deus dando a ordem: comei, porque hoje é sábado. Sábado não é um dia de tristeza nem de jejum. O Rabi Heschel deixa isso ainda mais claro nas suas palavras, quando ele diz assim: é um dia de louvação e não um dia de petições. Jejum, luto, demonstração de pesar são proibidos no sábado. E em seguida ele declara: é pecado ficar triste no dia do Shabá. É pecado ficar triste no dia do Shabá. A caminhada até o Sinai tinha a finalidade de ensinar o povo a ser um povo livre. A lei do Sinai seria dada a um povo livre. A lei de Deus era um símbolo da liberdade. E o sábado era esse prenúncio de uma lei que já vigorava antes do Sinai. Visto que o verso 28, o próprio Deus questiona assim. Ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Percebe que nesse momento a lei ainda não havia dado no Sinai, não havia sido dada no Sinai. Nesse momento da caminhada, o sábado ele se torna o eixo do concerto de Deus, um sinal da sua aliança ao apontar para a criação e para a redenção. O sábado restaura a compreensão de uma aliança eterna e de uma lei eterna. Na caminhada até chegarem ao Sinai, que acontece no capítulo 19 de Êxodo, que você pode ler em casa hoje com mais calma, Deus adota uma didática para revelar a sua graça e seu poder através dos eventos milagrosos. E é através desses eventos milagrosos que ele tenta despertar a confiança e a obediência. Através do sábado, ele dá a oportunidade do povo exercitar essa confiança. Porque o descanso é a maior demonstração de confiança que alguém pode ter. Êxodo 14 a 18 nos revela a graça de Deus que atua em favor do povo, mas a despeito do povo. Os milagres não dependem da nossa condição, mas são ofertados a despeito do nosso imerecimento. Deus conduz, Deus protege, Deus age em favor do povo, e a sua única exigência é que o povo descanse. A graça e o milagre não são uma resposta de Deus às ações humanas, pelo contrário. Em meio às tempestades e incertezas dos caminhos, encruzilhadas, o povo deveria confiar no Deus que os libertou. O convite de Deus nessa manhã é para que você aprenda a descansar, para que você aprenda a se acalmar, para que você aprenda a se aquietar. E eu quero encerrar lembrando de uma coisa que aconteceu ano passado comigo. Aqui na Nova Semente, a cada ano a gente promove missões aqui dentro do país ou fora do país. E no ano passado um grupo de pessoas aqui da Nova Semente foi até Rondônia para fazer uma investida missionária de cuidado, de atenção social, de saúde para comunidades indígenas que moram como ribeirinhos no rio Mamoré, em Rondônia. E a gente saiu daqui de São Paulo com um grupo de pessoas, e se você gosta de fazer esse tipo de coisa, você pode se conectar com a gente para conhecer o nosso Instituto de Missões. E a gente foi até Porto Velho, e de lá a gente foi até Guajará-Mirim, uma cidade no interior, onde a gente pegou um barco, onde a gente passaria 10 dias dormindo numa rede. E aquele barco era guiado por 4 tripulantes. Um deles se chamava Chico Capoeira. E se você está assistindo e esteve com a gente lá, você vai se lembrar dessa história. E o Chico Capoeira era um cara incrível. Ele, desde os 17 anos, navegava naquele rio. Conhecia como a palma da mão. Mas se a gente estava num barco alto, estreito, e na subida do rio, que demoraria 10 horas até chegar na primeira comunidade indígena, o barco passou por uma tempestade. E nessa tempestade, ainda na baixa do rio, ele passou num barranco e a gente quase tombou. Não era o Chico Capoeira que estava no comando. Era um dos outros tripulantes. E aí o Chico Capoeira falou: vamos parar, vamos encostar o barco.
E ele parou o barco, encostou e fez uma amarração de proa, que eu não sei explicar o que significa, mas é mais ou menos como amarrar a parte da frente e a parte de trás do barco no barranco da margem. E ele fez isso, e quando ele voltou, a gente estava um pouco assustado. A gente virou para o Chico Capoeira, o pastor Bruno Fortes, que era pastor aqui até o ano passado, e falou assim: Chico Capoeira, como é que faz para enfrentar a tempestade? Chico Capoeira tinha 72 anos, desde os 17 navegava naquele rio, nativo daquele lugar. E o Chico Capoeira falou assim: como é que é? E o Bruno continuou, falou assim: Chico, como é que faz para enfrentar? Você conhece esse rio aqui? Como é que faz para enfrentar a tempestade? Quando a tempestade vem, o que a gente faz? E o Chico Capoeira virou para a gente e disse assim: tempestade? Não, tempestade. Enfrentar a tempestade? Não, isso não existe não. Como assim, Chico Capoeira? Ele falou: tempestade a gente não enfrenta. Quando vem a tempestade, a gente encosta o barco. A gente faz a amarração de proa. E a gente aproveita para descansar. Porque tempestade a gente não enfrenta. Tempestade a gente aproveita para descansar. Uau! Um homem iletrado, não crente em Deus, vivido ali naquela região, mas com uma sabedoria extraordinária. É no meio da tempestade que a gente aprende a descansar. E só é capaz de descansar em meio à tempestade aqueles que confiam. Tempestade a gente não enfrenta, a gente aproveita para descansar e deixar Deus lutar por nós. Eu não sei quais são as suas encruzilhadas, quais são as suas lutas, do que você tem fome agora, do que você tem sede nesse momento. Talvez este seja o momento de confiar, o momento de dizer para você mesmo: não temas, aquiete-se e veja a libertação que Deus preparou, descanse. Ou então nas palavras do salmista, com a qual eu encerro essa mensagem, Salmo 127, verso 1 e 2, que isso fique para você. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedinho de madrugada e ir dormir tarde da noite com o seu trabalho para tentar penosamente granjear o pão que você precisa comer. Sabe por quê? Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto descansam. Será que você sabe descansar? Curiosamente, hoje é sábado. Que oportunidade que Ele está nos dando de descansar nele, de experimentar uma libertação individual. O sábado é o dia que nos lembra que a graça e o milagre não são uma resposta de Deus às ações humanas, pelo contrário. Não é a obediência que guia a ação de Deus, mas a ação de Deus que guia a obediência. Afinal, nós não contribuímos em nada para vir à existência. Apenas obedecemos ao chamado de Deus para existirmos. Logo, não há existir sem obedecer. E a liberdade está em obedecer. Por isso, descanse. Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor tem acompanhado a nossa aventura, a nossa jornada aqui nessa terra. O Senhor conhece o nosso coração e a dificuldade que a gente tem de confiar que o Senhor está guiando tudo. O Senhor sabe que a gente tem uma vontade enorme de controlar as coisas. O Senhor sabe que a gente gosta de dirigir, que a gente gosta de ter o volante nas mãos, que nós não sabemos ser bons passageiros. Senhor, talvez eu esteja falando a pessoas que estão nas suas casas agora e se identificaram com aquele povo, porque era um povo que estava acostumado a ser maltratado, a estar desamparado, a estar desassistido. Era um povo melindroso, desconfiado, arisco. Mas com teu amor e cuidado, o Senhor escolheu, antes de chegar no Sinai, onde revelaria a sua lei, o Senhor escolheu levá-los por um caminho mais longo. E através dos seus milagres, da tua graça e do teu amor, o Senhor foi ensinando esse povo a ser livre. Ó Pai, nós somos escravos do pecado aqui, a gente não sabe ser livre. A gente não sabe confiar. A gente não sabe descansar, Senhor. Basta vir uma situação extraordinária na nossa vida, como uma pandemia, um desemprego, a perda prematura de alguém que amamos, que já é suficiente para que a gente duvide de que o Senhor tem poder. Para que a gente questione a sua guia. Para que a gente não queira mais que o Senhor esteja no controle.
Nesse momento, ó Pai, a lição para mim e para nós é: aquietai-vos. Não tema. Veja Deus agir. Ele lutará por nós. E nós nos calaremos. Ensina-nos, ó Pai, a descansar. Quando as tempestades e as encruzilhadas se levantam diante de nós, que nós possamos ter a segurança de não enfrentá-las, sem antes descansar, confiando de que Deus já está abrindo o mar, de que Deus já está acalmando a tempestade, de que Deus já está conciliando as coisas, de que Deus já está resolvendo. E aí então, marchemos. Ajuda-nos a aprender que a obediência é o que nos faz livres. Nós sabemos ser escravos, mas nós não sabemos ser obedientes. Porque só é possível a obediência àqueles que aprenderam a ser livres. Ensina-nos, ó Pai, a aceitar o Teu chamado para existir e para descansar. E especialmente que essas duas coisas nos ensinem a sermos livres. Porque liberdade é obedecer. É o que nós pedimos por Jesus, amém. Nunca mais vou dizer, morte é repetir. Se morrer é quebrar a repetição. Coração a bater, vida a repetir. E a onda bater, a repetição. Depois de obedecer a uma voz, comando de criar a palavra de Deus está fixada em sem obedecer. Vou viver, repetir o que Deus pediu. Como o sol a nascer está a repetir. O
posse do ser a palavra de Deus está fixada em mim. Eu fui convidado a ser resposta à voz de Deus. Não vem da vontade de existir, não há existir sem obedecer. A liberdade está em 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 obedecer. Resposta à voz de Deus. Não vem da vontade de existir, não há existir, não há sem obedecer. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com cada um de nós, aqui e em nossas casas. Amém. A experiência da Nova Semente, como você sabe, não se encerra aqui. Na sequência, nós vamos ter o nosso Conviva, que é o momento em que a gente pode conviver e partilhar estudos mais temáticos sobre a Palavra de Deus. Você é convidado para estar com a gente na sequência, conduzida pelo pastor Ibrahim. A experiência da Nova Semente também se prolonga durante a semana através dos nossos canais. Então fique atento, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem para alcançar mais pessoas, ative o sininho, mas siga a gente também no @Nova Semente no Instagram, ou no Facebook Nova Semente, ou também no site novasemente.org, para adquirir ou para receber informações sobre os nossos conteúdos durante a semana. Nova Semente, uma experiência real com Deus.